como era o signo como objeto na aritmética e na álgebra. Ok. Então, vamos pensar assim. Primeiro, o termo, né? Então, essa é uma questão que já se remete ao pensamento da filosofia da matemática do Berkeley. Eu considero que o Berkeley tem uma filosofia da matemática, né? Falar de aritmética e de álgebra é falar de um dos ramos da matemática para o Berkeley, né? É uma maneira de pensar um dos ramos da matemática, duas práticas matemáticas. E nessa prática matemática, o Berkeley reconhece que nós precisamos entender o que ele chama de signo, né? Então, o primeiro elemento é o que é um signo, né? O Berkeley tem uma filosofia da linguagem também. Quando a gente fala em signo, a gente está se perguntando sobre linguagem, né? A linguagem é composta por signos. Uma palavra é um signo, as letras são signos, né? E o Berkeley ele vai se preocupar no sentido de dizer, olha, a matemática, no caso da álgebra e da aritmética, eles são uma espécie de linguagem e eles trabalham com signos, né? Então, o que é o símbolo, os numéricos, os símbolos romanos ou arábicos, eles são nada mais, nada menos do que signos, como se fosse um elemento de uma linguagem. Só que a loucura do negócio é que o Berkeley ele percebe assim, mas a aritmética trabalha mais do que só o signo, né? Ele chega a uma conclusão, ele faz uma reflexão que a aritmética e a álgebra nada mais é do que uma reflexão em torno de um signo. Então, o número 1, número 2, como nós escrevemos, são signos, e nós trabalhamos, quando fazemos exercícios da aritmética, a ideia é que eu estou aplicando regras de utilização desses signos. É isso que o Berkeley está falando. A aritmética nada mais é do que ele se resume em regras de utilização de signos, né? Além disso, não tem nada mais. Então, não existe o número 1, né? Por exemplo, número 2, a unidade, como por exemplo, alguns outros filósofos. Por exemplo, Platão, né? Platão ele imaginava um mundo das ideias onde a unidade seria objetiva, estaria lá, fora da mente nossa, né? Então, o que seria a matemática? É um estudo que a gente consegue construir contemplando essas unidades objetivas. O Berkeley diz, não, calma lá, a matemática ela está na cabeça do matemático, ele que cria, né? Eu crio as regras, tanto que, por exemplo, é arbitrário quando eu falo de unidade. Eu pego um livro, por exemplo, eu tenho um livro aqui, esse é um exemplo do Berkeley, né? Pego um livro. Pode ver como é tão arbitrário o uso da unidade, porque eu posso usar a unidade para se referir a este livro, a unidade para se referir a um capítulo, ou a unidade para se referir a uma página, ou mais ainda, a unidade para se referir a uma palavra, a uma letra. Então, essa relativização para o Berkeley mostra que não existe a unidade em si. Existe um signo que remete à unidade e que o matemático escolhe para explicar. Então, a aritmética e a álgebra são isso, né? São signos. A álgebra seria uma segunda linguagem da aritmética. Então, seria uma metalinguagem da aritmética, né? Porque daí usa os símbolos para se referir a outros signos. Então, tem a aritmética, daí eu faço a álgebra com signos para se referir à aritmética. Okay. O X, o Y, por exemplo. Rapaz, não sei se... ficou claro. Ficou claro, é complexo e extremamente interessante. Agora, eu queria te perguntar sobre o objeto geométrico, considerando que ele teria uma extensão para Berkeley. De que forma isso era observado? Olha, então, veja, eu falei da aritmética e da álgebra, né? Então, se eu perguntar qual é o objeto da aritmética e da álgebra para o Berkeley, são os signos e as regras de utilização dos signos. Pronto. Para não falar bobagem, o Berkeley sugere que a gente entenda a aritmética nesse sentido. Os paradoxos que surgem em torno disso, por exemplo, das dificuldades é como é que o número negativo surge nisso, né? Esse é um dos problemas. Só que daí a matemática se resume em aritmética e álgebra? Não.
tem a geometria, né? Que é a geometria desde os antigos é um tipo de conhecimento que trabalha com as quantidades extensas, né? Então, enquanto a aritmética e a álgebra trabalham com quantidades discretas, há um tipo de quantidade que é a extensão, que vão surgir, que vai dar origem às figuras geométricas. Então, a aritmética trabalha com isso. Daí a gente pergunta, mas então tem uma mesma explicação ali, a geometria trabalha com signos? Aí que está. O Berkeley é um empirista. Ele é um filósofo empirista. Espera um pouquinho. Fala um pouquinho sobre o empirismo ali do século XVIII, XVII e XVIII, para quem nunca ouviu falar. A academia está cansada de saber. A academia está cansada de saber, mas fala um pouquinho sobre isso para o grande público. Perfeito. Então, isso é uma pergunta importante, porque tendo essa ideia, eu acho que essa concepção a gente consegue avançar ali para a questão da geometria e até mesmo para explicar um pouco a questão da álgebra e da aritmética. Então, o empirismo é considerada uma das escolas que vai trabalhar com o problema da teoria do conhecimento, né? Então, com a Revolução Científica, século XVII, século XVIII, tem aquele problema ali de que tenha uma tentativa de justificar a questão do conhecimento. Como é que eu tenho uma garantia de que eu estou diante de algo que eu trato como conhecimento, né? O problema do conhecimento já aparece no Platão, no Aristóteles, né? Porém, nos ditos filósofos modernos, isso se torna a questão principal, né? Ou pelo menos aparece isso no Descartes, né? No Locke, no Hume. Como é que eu justifico, né, o conhecimento? E esses caras dão algumas respostas que, para nós da filosofia, é uma tentativa meio que didática de separar em termos de escola. O Descartes, ao criar aquela noção lá do cogito, eu penso, né, logo sou, né, eu sou uma coisa que pensa, eu sou uma coisa pensante, ele dá uma resposta para justificar o conhecimento que é dita ser racionalista, não recorre ao conteúdo empírico. A primeira verdade, que é a verdade do cogito, que é uma verdade certa, indubitável, que ele diz assim, eu sei que estou pensando toda vez que eu duvido, né? Uma coisa nesse sentido da formulação dele, né? Toda vez que eu duvido, eu não consigo duvidar do fato que eu estou pensando, né? Essa é uma espécie de verdade autoevidente que aparece para o Descartes. Eu não recorro à experiência, né? O que acontece com esses empiristas? Eles falam, olha, para eu ter justificativo do conhecimento, não é pelo cogito, eu preciso ter um conteúdo empírico. Então, o Locke é o primeiro filósofo, antes do Berkeley, né, que diz o seguinte, a mente, ela trabalha, ela pensa em torno de ideias que vieram originalmente pelos sentidos. Então, não há uma ideia, não há algo que a gente consiga pensar que não tenha alguma relação com algo da experiência. Então, eles vai criar uma ideia de uma justificativa de que o conhecimento necessita, de alguma maneira, do conteúdo empírico. Então, formular uma justificativa, um método em que o conhecimento verdadeiro depende do conteúdo empírico. Berkeley é um desses, né? Então, o conhecimento para o Berkeley depende do que ele chama de ideias sensíveis. Então, lá no Tratado dos Princípios do Conhecimento Humano, que é uma obra de juventude do Berkeley, em 1710, ele começa ali já dizendo que é claro, quem trabalha, ou é evidente quem trabalha com o objeto do conhecimento, ter ideias. E de onde vêm essas ideias? Primeiro, pelos órgãos dos sentidos. Segundo, pelas sensações que eu tenho que essas ideias me provocam, minhas paixões. E daí as outras ideias que eu crio pela imaginação a partir das ideias. Ou seja, para ele, começa com ideias sensíveis. Então, conhecimento depende disso. Então, ele é dito... Eu classifico o Berkeley como um empirista, porém, tem um outro problema aí, que é um filósofo empirista idealista. Idealista quanto à natureza do objeto do conhecimento, mas empirista quanto à fonte do conhecimento, que é os órgãos dos sentidos, ou a experiência sensível, que é melhor explicar. Alex, ok.